Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a unidade perfeita entre os seres humanos é o desejo do coração de Jesus. Então, que nós possamos celebrar com amor e fé a Santa Liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 22, versículo 30. Depois o capítulo 23, versículo 6 a 11. Atos, capítulo 22, versículo 30, e depois o capítulo 23, versículo 6 a 11. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos... E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, e o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, essa primeira leitura fala pra gente, sobre, Paulo perante o Sinédrio, E aqui, o Senhor fala para Paulo, É preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Então, assim como ele deu testemunho, de Cristo em Jerusalém, era necessário também que Paulo desse testemunho dele em Roma. Então, que a gente possa realmente, seguir os ensinamentos de Deus, seguir os ensinamentos de Cristo, e acolher a sua missão para nós. Ele nos dá nos faz uma ordem, nos faz um pedido, e nós devemos acolher, e sempre colocar em prática, de coração fazer o que Deus sempre nos diz, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 17, versículo 20 a 26. João, capítulo 17, versículo 20 a 26. É a última parte do discurso de Jesus. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam em um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Então, a leitura do Evangelho
hoje, né, na última parte da oração sacerdotal, né, Jesus reza por todos que no futuro crerão pela palavra do testemunho dos discípulos e continua rezando pela unidade dos fiéis. Então, a unidade dos cristãos tem como modelo a absoluta unidade entre o Filho e o Pai. Jesus repete, com alguma variação, as mesmas palavras, que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Então percebe-se logo que a conversão ou o reconhecimento do mundo de que Jesus é o Cristo, o enviado, depende do testemunho de fé e de unidade da comunidade e da comunidade, né, dos discípulos. Então, que nós possamos meditar hoje a partir de duas palavras empregadas por Jesus: unidade e testemunho. Então, a pergunta que nós fazemos é: nossa fé, nossa comunidade de fé é sinal de unidade para o mundo? Vivemos a concórdia como verdadeira testemunha de fé? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.